hoje nós vamos ver fungos e bactérias, né? Qual é o objetivo geral da aula, né? É proporcionar esse conhecimento básico sobre bactérias, fungos, parasitas e vírus, como eu falei anteriormente, e principalmente quais as doenças que mais comuns que pode causar, pode provocar no ser humano, né? O objetivo específico de hoje vai ser bactérias. Não sei o que aconteceu. Caiu, desligou o computador, simplesmente som. Acho que era a internet. Portanto que voltou. Tá, bom, que legal. Então tá. A aula específica de hoje vai ser sobre bactérias e fungos, né? E as doenças que vai causar. Então, pode passar adiante. Aí, ó. Bom, micro-organismos. O que são, na realidade, né? Nós não temos como nos separar deles, porque eles fazem parte da nossa vida também. Eles estão em todos os lugares da vida humana, né? Desde a água, alimentos, o ar, enfim, tudo, né? E dentro disso, ó, a gente sabe que capaz de invadir o organismo sadio, provocar doença, é uma quantidade muito pequena. Não é muito amplo isso, certo? Por quê? Porque, na realidade, nós, como ser humano, nós temos várias barreiras. Aí nós temos a barreira da nossa pele, as nossas membranas mucosas, a própria acidez gástrica também é uma barreira para o desenvolvimento de bactérias. A flora resistente do intestino também, né? E tem um outro detalhe também muito interessante. O meio ambiente. A humanidade está preocupada com a preservação do meio ambiente. Tem várias pesquisas em todo o mundo, né? Que dizem que o nosso mundo está vivo ainda graças aos micro-organismos, graças a essas formas de vida originais encontradas em toda parte, porque elas estão desde o fundo do mar até na neve dos polos, nos picos altos que existem, onde né, na Terra, né, em toda a Terra, existe micro-organismo. Tanto é que quando as expedições que fazem, pode passar adiante, as expedições que fazem para outros planetas, dos objetivos é ver se tem algum micro-organismo. Se tiver micro-organismo, é sinal que pode ter uma vida diferente lá. Interessante esse ponto, né? Bueno, a quantidade, olha só, isso aí assusta, hein? São 100 milhões a 1 bilhão em 1 grama de solo fértil. Já imaginaram a quantidade de micro-organismo que tem? 1 grama tem de 100 milhões a 1 bilhão de micro-organismos. No nosso intestino, chega a ter 100 trilhões de micro-organismos. Então, se a gente for pensar assim, nós somos micro-organismos, né? Outro detalhe bem interessante com relação a esses seres. E daí eu já estou colocando para vocês uma classificação deles, né? Porque eles podem ser criófilos. O que são criófilos? São aqueles que podem viver a uma temperatura abaixo de 25 graus. Mesófilos, que vivem numa temperatura intermediária, graus centígrados, eu estou falando, né? De 25 a 38 graus centígrados. Ou termófilos, que vivem a uma temperatura acima de 80 graus centígrados.
É interessante, né? Porque o congelamento restringe e preserva os alimentos até um certo período, até um certo tempo. Ele não destrói completamente. Se tiver alguma bactéria lá, ou algum micro-organismo que seja criófilo, ele vai se desenvolver a temperatura abaixo de 25 graus centígrados, certo? Outra classificação que tem aqui também, ó. Eles podem viver numa alta concentração de sal, alta concentração de glicose. De sal seriam halófilos, né? Glicose, não peguei o nome da classificação ali, mas enfim. Outro detalhe, baixo pH, outra classificação também deles, né? Acidófilo. Tá baixo o som? Quer que aumente? Deixa eu ver se eu vou aumentar o Sim, som. para mim também tá baixo. Deixa eu ver se eu acho o ícone para aumentar o som aqui. Para mim o som tá alto. Meninas, quem sabe o microfone de vocês tá no máximo? Para mim tá bem alto. Para mim também tá ótimo. Mas não sei É que com o fone de ouvido fica melhor, né? Para mim tá ótimo o som. Para mim tá normal, tá alto. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, certo? Vou me aproximar um pouco mais do computador. Enfim, baixo pH, acidófilo, e alto pH, basófilo, né? Ou seja, em meio básico ou meio ácido. Melhorou um pouquinho? Sim. Tá legal. Ficou mais claro o som. Tá legal. Outro detalhe bem interessante, e aí a gente vai ver com relação às bactérias por exemplo, vocês sabem o tétano, né? O tétano, ele se desenvolve em ambiente anaeróbico, com ausência de oxigênio. Outras bactérias são aeróbicas, necessitam do oxigênio para se desenvolver, né? Então, são classificações que tem de micro-organismos em geral. Bom, na história, a ciência, quando se descobriu o antibiótico, poxa vida, os cientistas disseram, agora nós resolvemos todos os problemas das doenças na Terra, né? Quem diz isso? Dali a pouquinho começaram a aparecer o quê? As superbactérias. Elas acharam uma maneira de se defender desses antibióticos. Elas se tornaram resistentes a esses antibióticos. E as doenças novamente voltaram a reaparecer. Bom, com tudo isso, o mais interessante é que o nosso terreno biológico precisa estar bem resistente. Precisa aumentar a nossa imunidade. Eu sempre digo assim, muitas vezes as pessoas entram em contato com outras que têm a doença, tem até um estado gripal e tal, mas umas pessoas desenvolvem de uma maneira agressiva, de uma maneira forte, e outros não. E a bactéria está ali, ou o fungo, ou o vírus, está em todos, né? E por que uma pessoa está mais resistente e não fica doente e a outra não? Porque, na realidade, esse terreno biológico daquela pessoa que não desenvolveu a doença, esse terreno biológico está mais resistente. Essa pessoa tem uma imunidade maior. Bueno, mas como que nós vamos aumentar essa resistência? Desintoxicando, recuperando o vigor natural do nosso organismo. Tendo um estilo de vida saudável, realimentando, né, ele, com micronutrientes necessários,
principalmente para o bom funcionamento das enzimas. O que são enzimas? Essas enzimas, elas funcionam como um catalisador nas reações químicas e bioquímicas do nosso organismo. Se não tivesse as enzimas, nós dispensaríamos uma energia muito maior. Então, as enzimas, elas permitem com que essas reações químicas, bioquímicas, ocorram sem utilização tão acentuada de energia. E olha só quão interessante é. A maioria dessas enzimas, elas são produzidas no intestino e através de quem? De bactérias que nós temos lá. Bactérias benéficas, que se chama, né? Daí que é tão interessante tudo isso aí, do estudo que a gente vai ter a partir de agora, para conhecer esses bichinhos aí e ver como que eles se desenvolvem e tudo mais, certo? Vamos adiante, então. Bactérias. Elas fazem parte do gênero Monera. É um gênero de ser vivo, né? Ela é unicelular, procariótica. O material genético fica disperso no citoplasma e é constituído de uma molécula circular de DNA chamado nucleotídeo, tá? Ele tem... Vocês estão vendo o meu mouse aqui ou não? Tá. Aqui, ó. Tem não, prof, como é eu que estou apresentando, daí não aparece o mouse. Tá bom, não tem problema nenhum. Mas, enfim, no centro, né, nesse primeiro desenho que tem ali, eu vou descrevendo assim, vocês vão conhecendo. Olha ali, tem uma membrana plasmática que é a camada externa da bactéria. Obrigada, Joyce. Tá bom assim. E isso forma uma cápsula, certo? Tem essa membrana plasmática, são as partes da bactéria, certo? Aquela parte roxinha que tem ali é o chamado, onde está o DNA em nucleoide, tá? Nucleotídeo também, é o DNA. Algumas bactérias têm esse flagelo. Isso permite uma mobilidade na bactéria. As bactérias que têm o flagelo. Nem todas têm. Ele é como se fosse um pelinho, entende? E a parede celular, ela é formada pela camada externa e uma camada de petinoglucano, tá? Essas são as partes das bactérias, certo? Na outra, a gente já pode ver, na outra foto, a morfologia e uma classificação das bactérias que existem, certo? O formato delas. Tem algumas que são cocos. Cocos são bolinhas, né? Pode aparecer associadas uma à outra, que daí seria o diplococo. Esse diplococo, um exemplo que tem, é o Streptococcus pneumoniae. Esse Streptococcus é um dos responsáveis pela pneumonia bacteriana, quando você ouvir falar, né? O Streptococcus pyogenes, que é aquele ali, ó, parece um cordão de pérolas, né? Então, ele é formado assim. Então, na visualização microscópica, já dá uma indicação de qual a bactéria, quando faz análise de um material, né, que precisa ser feito. O Staphylococcus, olha ali, ó, não lembra um cacho de uva? Esse é o formato que o Staphylococcus aparece. Olha só, aí, um deles é o áureo. Alguém já ouviram falar de furúnculo? Furúnculos são aqueles abscessos que acontecem, que formam assim como uma espinha, né? Mas é bem grande. É grande, eu já tive.
É verdade. Então, No Rio Grande dava bastante isso. e, na realidade, é causado por esse Streptococcus aureus, né? Ele normalmente está na pele também, mas se a pessoa tem uma resistência maior, tem uma imunidade maior, não vai causar nada, mas em outras ocasiões pode acontecer de aparecer. Daí, ó, tem o formato de 4, é tetroide, Sarcínia, também, ele é um cubo, né? São 8 copos. Estes são os copos. Daí tem também os bacilos. A diferença de um e outro é que o bacilo ele é como um bastão, né? Ele é compridinho, como aquela primeira figura ali, né? E aí também ele pode estar associado o Bacillus anthracis, né? Que é o Streptobacillus, tem o flagelado, tem o endosporo, que na realidade o botulismo, causador da botulismo, né? Ele encapsula. Encapsular quer dizer que ele forma uma defesa ao redor do bacilo, ao redor da bactéria, certo? E ainda tem esses outros 3 ali, ó. O Vibrio cólera, que é o responsável pela cólera, e o espirino, e o outro ainda, espiroqueta. Então, são os formatos, são a morfologia bacteriana que existe, certo? Vamos indo, então, adiante. Mas, enfim, qual é a importância de nós estudar essa coisa? Quem é que mora e tem conhecimento, assim, de agricultura, que tenha, por exemplo, assim, ó, o famoso ciclo do nitrogênio. Na soja, se você for arrancar um pé de soja, tem uns nódulozinhos. Não só a soja, qualquer leguminosa. Tem uns nódulos na raiz. Nesses nódulos existem bactérias Rhizobium. E elas são responsáveis, porque a gente for pensar assim, puxa vida, como? De que maneira o nitrogênio é formado, pensando assim, ó, o grão de soja é o quê? É proteína, certo? Mas como que esse nitrogênio que vem a proteína, ela tem necessidade de nitrogênio? O nitrogênio no ar não tem, ele vem do solo. Então, essas bactérias transformam o nitrogênio da terra e tornam possível a formação, levam até a formação dos grãos de soja. Então, a importância dele no ciclo do nitrogênio no ambiente dessas bactérias, né? E o nitrogênio é fundamental para nós, porque ele faz parte da constituição de todas as proteínas e de todos os ácidos nucleicos. Nós somos RNA, DNA, nós temos proteína no nosso organismo, nós necessitamos de proteína, aí vai fazer. Prof, seu áudio está falhando. A professora vai ter que trocar o notebook dela, não sei o que está acontecendo. Ou é a internet que está caindo, perdão, tá? Mas não. Oi, voltou? Tá normal? Sim, prof, agora estamos ouvindo. Ah, legal. Eu espero que termine, que eu possa terminar essa aula. Vamos lá, então. Então, a importância no nitrogênio, né? Nesse ciclo de formação. Na produção de alimentos, olha só, iogurte, queijo, coalhada, tem os lactobacilos, né? E também, o lactobacillus também é importante como alimentação, né? Aliás, em medicamento, a reposição da nossa flora intestinal. Então, na indústria farmacêutica, muitos antibióticos foram
né? Surgindo através de bactérias, né? Vitaminas também. O desenvolvimento da engenharia genética. Aí, ó, quando até o melhoramento genético de plantas é usado, uma das técnicas, quando as pessoas, os pesquisadores querem uma característica diferenciada, eles usam bactérias geneticamente modificadas para poder introduzir aquela sequência de genes que eles querem na nova planta. Então, ela é especializada, também importante nesse ponto. Tá? Eu não sei se alguém lembra, há tempo atrás, talvez a Fátima, ou alguém que tenha mais idade também, né? Fátima, nós estamos mais ou menos juntos, né? 65 não é fácil, mas estamos aí. Eu estou firmezinha e vamos seguir em frente. Há uns anos atrás, tinha uma poluição, eu acho que era um lago, um rio em Curitiba, e houve um convênio, ou estavam tentando um acordo com uma universidade europeia, não me lembro de onde, para descontaminar aquele rio. Então, é usado também, aí tem o gênero das bactérias, Pseudomonas, que elas oxidam os compostos nocivos, os compostos orgânicos nocivos, e tornam-os inofensivos, né? Então, é uma maneira de renovação de ambiente, mas claro que precisa ser muito bem conduzida, né? Que, não sei, com relação a esse vírus que surgiu por aí, a gente sabe que parece que ele tinha surgido ou era foco, sei lá, motivo de estudo num laboratório na China. Não sei se escapou ou alguma coisa assim nesse sentido, né? Mas vocês ouviram sobre isso também. Mas, então, todas essas pesquisas, elas precisam ser feitas controladas, né? Precisa ser feito com controle normal. As bactérias, elas parece que são inteligentes, porque elas se desenvolvem de uma maneira a se defender também, tá? Vamos indo, então. A gente vai ver como pode passar. Ó, aqui que a gente sabe como que as bactérias se reproduzem, tá? Como que elas podem acontecer. Uma divisão binária assexuada, fissão binária também chamada. O cromossomo, ele é duplicado. Depois a célula se divide ao meio, originando duas bactérias idênticas. Aí a gente pode ver, as bactérias vão se dividindo, simplesmente se dividem. E aí a gente vê quão rápido, e a gente sabe que as infecções se proliferam de maneira rápida. É justamente pela rapidez que ela se desenvolve. Outra maneira é pela esporulação, que eu falei que forma uma camada. Isso aí, de que maneira? Por falta de água, ou nutrientes, calor, ou entre outras, né? Mas a célula, ela sofre um espessamento da sua camada, do seu invólucro, e interrompe o metabolismo dela. Ela fica hibernando, vamos dizer assim. E esse endosporo que se forma, então, ele é capaz de viver em completa inatividade por anos. Então, aquela história, eu não tenho mais um ambiente adequado para mim, sério, vamos dizer que ela possa pensar, então eu vou me proteger, eu vou hibernar e eu fico aqui. No momento que surgir novamente o meio ambiente adequado para ela se desenvolver, ela vai se desenvolver. Aí que vem o tétano, o carbúnculo. O tétano, vocês sabem que a pessoa, por exemplo, assim, um prego enferrujado,
que a pessoa pisa e não cuidar de não fechar, tem que cuidar para não fechar aquele buraquinho. E tem um esporo, mas a gente não sabe se tem um endosporo ali ou não, de um tétano. Porque ele pode estar anos ali parado, hibernado. Se fechar a ferida, pode desenvolver o tétano, certo? Porque é uma bactéria anaeróbica. Seguindo, aqui nós temos a outra maneira de recombinação genética das bactérias. Aí a gente pode ver como que acontece. Olha ali no desenho. Existe uma conjugação bacteriana, elas formam como que um canal entre uma e outra e passam algumas características de uma para outra. Então, elas passam essas características para outras bactérias com, vamos dizer assim, ó, resistência a antibióticos, por exemplo, né? Elas formam e passam para outras essa resistência a um determinado tipo de antibiótico. E daí aquela bactéria vai ser resistente àquele antibiótico. Não vai adiantar mais, se ela formou novamente uma infecção, não adianta mais tomar o medicamento, porque não vai dar resultado. Vai a necessidade de um outro antibiótico, porque a bactéria está resistente. Como que ela passou? Ela passou por conjugação bacteriana, transformação ou transdução, tem as várias maneiras de formar e de passar o material genético de uma bactéria para outra, certo? Profe, Oi. posso perguntar? Pode, se eu puder responder, pode. Em relação a isso que a senhora acabou de falar, da questão da transformação da bactéria, também a gente pode voltar à situação da transgenia, que você falava um pouquinho antes, né? Sim. Porque hoje realmente a gente tem visto uma maior quantidade de maiores tipos de alergias alimentares, estão muito voltadas também. Hoje a gente vê bebês já, né, com alergia à soja, com alergia a alimentos assim que já vem nessa ordem transgênica. Entendo que também porque são a soja, enfim, o agrotóxico que é passado nela, ele é altamente potente, né? Então, para ela resistir a esse agrotóxico, ela tem que ser muito resistente. Também já começa a se observar, estudos já começam a trazer muito dessa questão, esse consumo de transgênicos estar associado também à resistência a alguns antibióticos. Pode. Eu acredito. Tu tá perguntando, tu está fazendo uma pergunta, uma informação? O que eu queria entender se realmente a gente pode verificar essa relação na questão, às vezes, dos nossos pacientes, alergias muito mais nas crianças hoje em dia, as próprias intoxicações, né? E às vezes essa questão que tu falava ali da própria imunidade ou resistência a antibióticos pode estar associada, então, à transgenia? Olha, como a gente sabe, a gente precisa raciocinar de alguma maneira, né? Porque a transgenia de plantas transgênicas usam bactérias já geneticamente modificadas. Pode ter alguma associação, sim, Sara. É Sara, né? Isso, pode até ser. A gente precisa pensar no seguinte, ó. Você falou alergia em crianças já, né? Sim. Porque, na realidade, a alergia, a pessoa pode, digamos assim, ó, mas eu comi tomate a vida toda, nunca me deu alergia, e agora me deu. Sim. E a alergia, ela é assim, ó, eu sempre comparo, né? Eu uso uma analogia, eu faço uma analogia o seguinte: eu sou um copo d'água. Eu sou alérgica a tomate, mas eu sempre eu comi pouquinho, mas cada vez foi aumentando mais.
quando encher o meu copo de alergia ao tomate, eu nunca mais vou poder derramar esse copo fora. A cura dessa alergia ao tomate é o não comer tomate mais. Por que ocasionou isso? Porque ocasionou o tomate, essa alergia pode ser até por uma planta transgênica ou pela presença de muito agrotóxico, porque para a produção de agrotóxico, de tomate, é usado bastante agrotóxico, né? Porque ele é muito perseguido por bactérias, por doenças, enfim, de planta, né? Respondi? Sim. Observa, às vezes, o bebê já nascer com essas intolerâncias, que nem a mãe pode consumir esses alimentos, né? Por causa da amamentação. Exatamente, Sara. Pode, através da amamentação, ela ter passado essa alergia para a criança. Pode. Sim. Pode. Que bom que tem muitos casos em que a criança também deixa de ter alergia ao longo do desenvolvimento, né? Aconteceu isso também, já vi bastante. Ai, que bom. Isso pode acontecer também, né? Sim, vai Porque criando daí, também. no caso, a alergia da criança deve ter sido justamente pela presença do leite, pela transmissão do leite. Então, automaticamente, no momento que ela não mama mais, não tem. Só que a ciência é tão engraçada. Então... Sim. Tá bom, obrigada, prof. Tá certo. Prof, eu gostaria de O outro microfone, o outro computador da prof não tem microfone. Vamos tentar de novo nesse, qualquer coisa, a gente, quem sabe, pede para ela dar aula amanhã novamente. O que vocês acham? Por mim, tudo bem. Por mim também. O telefone não dá certo. Não, no microfone fica bem complicado. Porque daí ela se organiza amanhã, né? Daí a chamada faz hoje ou amanhã? Pode fazer a chamada hoje, tá liberada lá, pode fazer sim. E eu já postei. Não posso. Tá, mas não tem problema, vamos tentar seguir hoje. Ela vai entrar de novo, vamos tentar seguir, tá? Eu já postei o material lá na sala também, para quem quiser salvar no Drive. Como é que foi? Fizeram a pastinha lá no Drive de vocês? Eu não fiz ainda. Vou experimentar fazer essa semana. Acho que amanhã. Isso, fazem lá e daí já abrem com o módulo da prof. Esse módulo novo e já podem salvar tudo dentro. Estou procurando alguém que entenda mais do que eu para me ajudar, tá? Mas me peça, Fátima, o que tu precisar, me pede, que quando eu tiver um tempo eu ajudo, tá? Não, eu tenho uma menina que às vezes me ajuda, ela assim, né, é mais novinha, dela entende um pouquinho mais, só que agora ela não tem tempinho para me ajudar. Mas assim, ela vai me assessorar no final de semana. Eu tenho um feriado, né? Ah, sim, temos feriado, Daí a gente vai montar. Mas assim, eu entendi, só que no meio do caminho eu me perco, né? Essa tecnologia, eu sou da época da máquina de datilografia. Isso. De cobrir as mãos para fazer a prova, né? Sabendo onde é que estavam as letras na máquina. É verdade, é verdade. Eu fiz esse cursinho, a prova. Bem interessante, né? Olha a evolução. Verdade, Para amanhã não tinha previsão. Ela vai entrar ainda? Ela disse que ia entrar, sim. Vamos aguardar um pouquinho. Ela disse que ia tentar de novo. Ah, ok. O que, Roseli? Para amanhã não tinha previsão de aula? Não, amanhã não. Nós estamos envolvidas com os documentos do MEC e amanhã é o nosso prazo final. Nós temos que revisar mais de 60 documentos. Daí nós vamos aproveitar e fazer isso, porque é urgente, urgentíssimo, né? Eu vou mandar uns vídeos, vamos ver com a prof, se ela quiser dar aula amanhã, e quem puder assistir novamente.
Senão eu vou mandar uns vídeos do professor Lang falando sobre microsemiótica, sobre a história da íris, sobre os sinais, tá? Eu vou postar lá no grupo para vocês assistirem também. Ah, é sobre os sinais, é bom, né? Reforçar Sim, tudo, né? sim, na verdade é tudo. Como diz o professor, né? Ele sugeriu 30 pares de íris, né, para a gente analisar, para aprender. Sim, é a prática, né? Voltei. Oi! Só assim, de repente, qualquer coisa que der, só que eu tentei entrar pelo meu celular, né? Só que daí ele pede um código. Não sei que código é esse, diz que o código é enviado pelo organizador da reunião. É que o teu celular não deve estar configurado com o e-mail da FANAP. Pode ser isso. É. Tá, então deixa quieto. Vamos seguindo aqui. Qualquer coisa eu tento depois. Sim, eu estava falando com o pessoal, prof, caso não consiga, e você quiser dar amanhã a aula novamente, não tem problema. Vamos seguindo hoje até que a gente consiga, né? Tudo bem. Eu pensei assim, ó, como nós temos bactérias e fungos, de repente eu dou bactérias, até para não cansar, né? Daí não é tão longa mais, eu acho que vai mais alguns slides ainda. E o fungos eu deixo para outra aula, talvez até amanhã, e daí eu soluciono isso aqui, não pode, assim não dá. Que eu gostaria de ver sobre as bactérias. Até surgiu um caso aqui recente, uma senhora que é esposa é mãe do patrão nosso, no caso. Sim. Ela começou a se sentir ruim, parecia que estava com depressão e coisa. Eu sei que foi consultar, primeiro trataram para depressão e daí foram a passo fundo, porque viram que estava mudando muito rápido os sintomas. Daí lá detectaram que diz que é uma bactéria que está no cérebro e que é muito rara essa doença e que é grave, não tem cura. Resumindo a história, que mandaram embora para morrer, que não tem o que fazer. Nossa. É real isso? Que bactéria é essa? Não. Já ouviu falar nessa que se localiza no cérebro e que é tão grave assim, agressiva? Será que Eu achei estranho. É um olha só, a gente vai ver mais adiante a formação da superbactéria, né? Existem as superbactérias que são muito resistentes e eu acho que tem dado casos assim de falarem que nenhum antibiótico pode resolver. E o problema dessas superbactérias é que elas sobrevivem em ambiente liso também. Então, nos próprios instrumentos médicos, instrumentais médicos, elas podem permanecer. Então, pode acontecer uma contaminação muito fácil. As infecções hospitalares que existem aí estão aí. E é uma preocupação bem grande de pesquisadores e médicos a presença dessas superbactérias que chamam. Sobre a localização, eu não saberia te dizer se ela se localiza. Será que não seria, talvez, alguma... Porque existem parasitas que podem se localizar no cérebro, por se encapsularem e sim formar determinados tumores, alguma coisa assim. Será que não seria alguma coisa? Eles não estão comentando muito, e no caso, assim, eles têm uma clínica médica e fisioterapia, eles trabalham. Ela era que gerenciava tudo isso, né? Uma pessoa de 60 e poucos anos. Mas, a princípio, a conversa que veio aqui é uma bactéria
Mas, de repente, seja até porque daí, assim, dizem que, quem sabe, seja um câncer. Então, tá uma coisa bem confusa, assim, sabe? Eu sei que existe algumas, quando a gente for estudar os parasitas, daí você vai ver, né, que existem algumas larvas que podem se localizar, inclusive, no olho, como a gente está estudando micosemiótica irídea, eles podem se localizar no olho. Se for entrar na internet, buscar por imagem dessas larvas, existem. E elas podem encapsular. Não sei se já ouviu falar sobre a pipoca no porco, né? É uma parasita. No porco? No porco. Eu já vi falar que a do porco pode se alojar no cérebro, né? E daí... Exatamente. Ingerindo ela pode, pela circulação, e se localizar no cérebro. Sim, pode ocasionar um problema muito sério. E não é fácil a eliminação dela. Isso a gente pode saber. Sabe que é. Sei lá, de repente... Obrigada. Imagina. Se eu não sei, a gente vai buscar, vai procurar. Certo? Então tá, olha só. O meio de transmissão dessas doenças, né? Ingestão de alimentos, água contaminada por bactérias. E, no caso de água, né, a gente pode citar o botulismo, a cólera, pelo ar, no caso da hanseníase, tuberculose e coqueluche. Sexual, temos o exemplo de gonorreia e sífilis. Passa adiante. Vocês conhecem a simária, né? Aqui nós temos as várias, a simária simária do cabelo sou, que é uma coisa agora. Eu, quando fico nervosa, sua. Simária da dupla, Simária e Simone, vocês ouviram falar? Ela já comentou, ela falou da tuberculose que ela teve, né? Ela teve uma doença séria. Ela emagreceu bastante e foi detectada tuberculose. Então, assim, há um tempo atrás, o pessoal diz, não tem mais tuberculose. Mentira, existe, é o bacilo de Koch. Tem voltado, tem retornado novamente casos de tuberculose. Outra doença também que tem surgido, no caso da simária, foi uma tuberculose ganglionar, ou seja, ela se localizou nos gânglios, nas defesas dos gânglios, tá? Hanseníase, a lepra, também existe, já retornou também tinha dito que já não tinha mais, mas retornou, certo? Então, são doenças assim que parece que estão surgindo de novo. Essas bactérias ressurgiram, tá? Aí nós temos todas essas doenças aqui, ó. Coqueluche. Coqueluche é antigamente chamado de tosse comprida, não sei se alguém já ouviu falar essa expressão, né? Clamídia, o botulismo. Então, e daí ali os causadores, né? São as bactérias que podem causar essas doenças. Eu estou citando somente elas para vocês saberem quais, né? A gonorreia, na Neisseria gonorreia, meningite meningocócica, ataca justamente a meninge, né? Que meningite é bem séria, pode ser fúngica, pode ser bacteriana, né? Salmonela, uma das causas é a salmonela entérica, disenteria é uma diarreia, né? Um dos gêneros é o Shigella, quer dizer, esses gêneros aqui, ó, a síndrome do choque tóxico, não é somente o Staphylococcus aureus que pode causar. Uma das bactérias é o Staphylococcus aureus, mas existem outras. Pneumonia bacteriana, uma das bactérias é a Staphylococcus pneumoniae. Sífilis é o Trypanosoma pálido. Cólera, víbrio cólera. Assim, ó, a minha filha, eu tenho uma netinha de 2 meses, e ela está mamando, né? Está mamando no peito,
a partir da segunda semana, começou a empedrar no seio, né? E evoluiu de uma maneira tão rápida que formou um abscesso bem sério. E daí a minha filha tirou uma foto, mandou para a obstetra dela, né, que tinha acompanhado ela, diz, ó, tu vem hoje para a UPA porque tu está correndo o risco de uma septicemia. Vem para cá hoje. E ela foi. Ela ficou 11 dias. E assim, ó, a evolução que aconteceu. Inicialmente foi feita uma punção, tá? Primeiro a médica deu um antibiótico e disse, olha, tem 48 horas não melhorar, vai para a UPA. Ela foi para a UPA, foi feita uma sucção ali, né? Uma drenagem, e o médico que atendeu ela trocou o antibiótico. Quer dizer, aquele anterior não estava fazendo efeito. Ele trocou o antibiótico, não fez efeito também. E daí, em 48 horas, daí, nós voltamos ao médico. Ela ficou, então, em torno de 9 a 10 dias no hospital tomando um antibiótico diferenciado, mas mesmo assim teve que fazer uma cirurgia para tirar. Ainda bem que foi numa posição que ela continuou amamentando naquele seio mesmo, mas, gente, eu estava bem preocupada, estava apreensiva com a situação. Mas ainda bem que o outro antibiótico que o médico receitou, e depois, saindo de lá, continuou tomando mais 10 dias daquele antibiótico, está solucionado, está cicatrizado, sem problema nenhum. Aí, pode passar adiante, aqui eu só citei, né? Mas aí a gente vai ver as superbactérias, ó. De que maneira que elas surgem. Às vezes a pessoa tem uma receita de medicamento, de antibiótico, é para tomar 10 dias. Melhorou no 4º dia, não tomou mais. Mas o que aconteceu? Aquelas bactérias, porque não eliminou completamente. Outra analogia que eu faço a isso também. Quem já matou uma raposa sabe que se você bate nela, ela se faz de morta. Se tu não vai lá e acabar com ela, dali a pouco ela sai e sai andando. A superbactéria, ou a bactéria resistente ao antibiótico, é justamente isso que aconteceu. Os 4 dias que a pessoa tomou, as outras que resistiram a esse antibiótico, a doença melhorou um pouco. Mas tem bactérias ali que entraram em contato com esse antibiótico. E elas desenvolvem, por aqueles meios que eu falei lá, desenvolvem uma resistência a esse antibiótico. Elas se transformam como resistentes. Então, e começam a desenvolver mais. Chega um momento que, se você, aquele remédio lá me ajudou, vou tomar de novo, pode não fazer mais efeito, porque ela criou resistência àquele antibiótico. E aí que surgem as superbactérias, certo? Ó, é o que diz aí, né, no ambiente hospitalar, é um grave problema, certo, que acontece. Eu falei com a doutora isso que eu queria falar. O Staphylococcus aureus, ela achou que poderia ter sido isso, tá? Que tenha causado, que normalmente está na nossa pele, e pode ter penetrado através do mamilo, né, da minha filha, e ter causado aquela infecção, que era uma infecção bem séria. Graças a Deus que aquele outro antibiótico resolveu. Mas aqui eu tenho colocado os tipos de superbactérias que acontecem. Se vocês entrarem na internet, vocês têm condições de verificar isso aí. Do tipo VRS, que é resistente a um tipo de antibiótico, né? Depois tem a KPC, que é Klebsiella pneumoniae carbapenemase, também é resistente a outros antibióticos. Ela é mais resistente do que a do Staphylococcus aureus.
todas elas têm problema bem sério, tá? Essa VRSA foi descoberta, teve uma pesquisa aqui no Brasil sobre essa bactéria, certo? Essa outra ali surgiu na Índia, no Paquistão, mas se espalhou por todo mundo. A gente sabe que não fica só num lugar. As bactérias, por mais que a gente cuide... Olha, eu digo assim, ó, essa pandemia que surgiu agora ensinou a toda a população a se cuidar com relação à higiene. Antes, as profs que estão aí podem dizer, né? Há um tempo atrás, antes do recreio, levavam os pequenininhos lá para uma pia e agora vamos ensinar a lavar as mãos. Faziam isso. Há um tempo atrás, tinham parado de fazer esse tipo de coisa. Né? E hoje, a necessidade de fazer isso aí, de aprender a limpar, a como limpar as mãos, só passar na água não adianta, né? Então, esse cuidado foi interessante, mas eu não gostei dela. Ninguém gostou, né? Se alguém diz que gostou da pandemia, eu acho que está fora da casinha, certo? Aqui, ó, podemos concluir que várias são as superbactérias existentes no planeta e que todas elas constituem um grave problema para o ambiente hospitalar, uma vez que atacam pacientes com doenças graves ou extremamente debilitados. Conter o avanço de superbactérias é uma tarefa difícil. Necessita de uma ação conjunta de profissionais de saúde, pacientes e até mesmo dos governantes. Profissionais da saúde devem ter em mente que a prescrição de antibióticos só deve ser feita quando necessária e todos os procedimentos hospitalares devem ser feitos com total higiene. É o que eu estava falando, não só no procedimento hospitalar, mas em todas as coisas. Quantas vezes a gente vê os médicos ou pessoas próximas ao hospital saindo de jaleco para a rua? Quanta contaminação tu pode levar para dentro? O jaleco é para estar lá no teu ambiente hospitalar, né? Não tem que sair para fora. Procurar não se automedicar. E os governantes deveriam, né, dificultar a venda indiscriminada de antibióticos. Criar políticas que incentivem a pesquisa sobre essas bactérias. Mas aí, ó, eu como proprietária de farmácia posso dizer para vocês o seguinte, ó, não é só a questão de ter uma lei que não possa vender um antibiótico e tal. Não, a população precisa estar conscientizada disso. Não adianta isso. Eu procuro dizer, ó, você tem que tomar bem certinho no horário e você tem que tomar tantos e tantos dias. Senão, a infecção vai voltar e vai estar mais resistente, vai ser mais forte de repente. Então, é necessário essa orientação para as pessoas. Nós, como profissionais de saúde, vocês têm certas doenças que nós não podemos tratar, né? Como microceuletistas e vírus. Mas orientar é nossa obrigação, a gente pode. Então, é por isso que é necessário que vocês estejam ao par desses assuntos aí. Pode passar. Fungos. Vamos continuar? Eu estou com medo que o computador vai parar. Prof, eu só queria lhe perguntar uma coisa. O meu filho, a gente descobriu que ele tem prolapso da válvula mitral. Então, o doutor, o cardiologista, disse que nós temos uma bactéria na boca. E então, sempre que todos nós temos, mas o caso do meu filho, como ele tem prolapso, sempre que vai acontecer um procedimento que envolva sangue, ele tem que tomar um antibiótico, uma dose forte, digamos, fazer uma cirurgia na boca,
ir no dentista, que vai envolver sangue, né? Um tratamento mais agressivo, que envolva sangue na boca, ele tem que tomar essa dosagem de antibiótico. Que bactéria é essa? A senhora sabe? Poderia dizer ou não? Mas procede, no caso, é uma bactéria que a gente tem, todo ser humano tem na boca. Sim, procede sim. Eu não sei exatamente qual a bactéria que seria, eu teria que pesquisar, tá? Mas assim, ó, todos nós temos uma carga bem grande de bactérias presentes no nosso organismo. E na boca, bastante também. Então, assim, ó, tem muitas pessoas que até costumam beijar uma criança na boca, alguma coisa assim. É bom evitar esse tipo de coisa, de atitude, porque pode transmitir para a criança essa bactéria, né? Ou as bactérias que tem. Eu imagino que não seja só uma. Tudo bem, né? Como ele esclareceu. Eu já tive vários procedimentos bucal, né? Odontológicos, cirurgias, e eu tive que tomar também antibiótico. Então, é interessante esse tipo. Como o problema, o que pode causar, se não tomar todo cuidado, né, é uma miocardite formar, né, uma miocardite. Esse é bem sério, esse problema, né? Agora que o meu filho saiu para lá, posso falar. O doutor disse que é gravíssimo, que essa bactéria, se alojasse, né, no coração, seria seríssimo, gravíssimo, e assim, a chance de se recuperar seria mínima. Tem que ter todo cuidado. Então, isso aconteceu depois dele sofrer uma cirurgia, tirar um dente do palato, do céu da boca. Nós fomos descobrir isso depois. Então, eu disse, ele tem um anjo do lado dele, porque a gente foi descobrir isso depois. E que idade ele tem? Ele fez agora 17. Pois é, ele não tirou ainda o siso? Ele tirou, ele tinha 5 sisos. E tirou? E mais 2 dentes principais, ele teve que tirar, e mais esse dente no céu da boca. Ele tinha um dente no céu da boca. Mas que bom que não Graças a Deus. A gente tem anjos ao redor. Ele poderia ter contraído nesse Com certeza. E essa cirurgia dele demorou um monte, chegou inclusive a perfurar o nariz. Sim, foi seríssimo. Foi o anjo dele. Ele não poderia ter contraído nesse procedimento? Quem sabe não tinha e contraiu ali? Não, sim. Podia sim. Através mas e a questão, agora eu vou te perguntar, né, Joyce, o problema da válvula mitral não tem como solucionar? Só trocando? Não? Não. Então, a prevenção é tudo, ajuda. Sim. Né? Ajuda. Eu tive que tomar, e isso, muitos, mesmo sem saber desses problemas, de algum problema que tenha, né? Muitos dentistas, odontólogos, dão uma carga bem grande de antibiótico antes de qualquer procedimento mais sério. É bem interessante isso. Eu sei que faz. Eu tive, né? Me deram. E assim, e muita gente não sabe disso, né? Muita gente não sabe. É verdade. Né? A gente foi fazer exames assim, porque ele dizia que ele tinha uma dor no peito, né? Assim, E aí eu disse, não custa nada, a gente tem plano de saúde e vamos fazer um check-up no cardiologista. E daí a gente veio a descobrir. E quanta gente tem e não sabe, né? Exatamente. Nossa, foi assim, a gente descobriu sem, né? Sim. Que bom. Agora sabem, naquela vez teve o anjo e agora vai continuar alguém fazendo cuidado, né, Joyce? Com certeza. Sandro, queria falar? Eu queria perguntar para a Joyce, porque agora tu falaste que mas ele tem algum sintoma, Joyce? Porque, por exemplo, eu tenho prolapso na válvula mitral.
que eu herdei do meu pai. Meu pai tem também. Meu pai tem arritmia cardíaca, que ele trata com medicação desde os 35 anos de idade, eu acho. Mas eu já fui atleta, estou com 48, nunca tomei medicação nenhuma, é totalmente assintomático, né? Mas eu tenho prolapso também. No caso, o Bernardo tem uma fissura na válvula. Não sei se seria o mesmo, né? Prolapso da válvula é uma fissura na válvula. E, assim, os sintomas, quando eu fui pesquisar e estudar, realmente a coisa voltada, assim, tipo uma angústia, sabe? Essa dor, essa coisa, assim, é uma ansiedade, né? Se tu vai pesquisar ali os sintomas, isso seria para esse lado mais, né, emocional. Ansiedade, assim, né, uma angústia, uma coisa assim. Não tem maiores sintomas, a não ser esse que, né, quando fizer algum procedimento que envolva sangue na boca, a questão desse antibiótico numa dose mais elevada. Eu achei interessante porque eu nunca tive esse tipo de orientação, assim, né? E eu realmente não sinto nada. Mas num exame cardiológico dá para ver esse funcionamento anormal da válvula, né? Que ela faz o funcionamento normal e daqui a pouco ela dá como se fosse um contrapé, assim, ela dá ela faz um movimento que não seria o normal, né? A cada tantos batimentos do coração, ela faz um movimento estranho, assim, que seria atípico, né? Mas funciona. A gente foi descobrir, que nem eu disse, assim, por uma surpresa, né? Porque eu insisti em ir lá, ele falou dessa angústia, desse aperto, né? A gente sempre diz que coração não dói. Eu disse, mas não custa, vamos fazer os exames, né? Vamos fazer os exames, tem o plano de saúde, a gente nunca usa, vamos fazer. E daí que apareceu isso para nossa surpresa, né? Um ponto muito interessante, Joyce, que eu colocaria para você agora, Sandra, você também, mas para todos nós, né? Mas, Joyce, fortalecer, no início eu falei, né, de fortalecer o terreno biológico. Então, procurar manter sempre a imunidade dele em alta. Então, mesmo que ele se contaminar, alguma coisa vai destruir e ele não vai desenvolver de maneira séria, né? É bem interessante isso, é uma colocação que a gente faz, né? Feito, gente. O que vocês acharam da aula? Querem continuar? Será que eu vou indo? Estamos por você. Se querem seguir mais um pouquinho? Nós estamos a 1h30, mas interrompendo, né? Porque... estamos pelos alunos. Estão cansados, querem continuar a quarta que vem. Porque alguns amanhã acho que não vão poder, querem assistir o tutorial. Deixamos para quarta que vem, daí, se vocês puderem, tá? Daí deixamos... nós estamos em 11, né? Ficou mais ou menos na metade do assunto de hoje, né? Isso. Elza, foi diferente da outra aula ou foi igual? O assunto é o mesmo, mas sempre tem algo diferente, não é? Exato. Talvez você tenha se dedicado mais, não sei. O assunto é o mesmo, mas eu acho que você explicou alguma coisa de maneira diferente. Mas Obrigada. É bem enriquecedora a sua aula. Parabéns. Obrigada, eu gosto de... eu busquei algumas coisas a mais aí para trazer, né? É sempre interessante. Dá para perceber, né? Tá bom. Quanto a essa questão de bactérias, eu vou comentar aqui um caso. Um senhor de 40, não sei, 40 e alguns, aparentemente saudável, né? E, de repente, ele começou a perder o movimento de uma perna. E, procurando fazer os exames, a médica relatou que ele tem um parasita
alojado em uma determinada área do corpo e começou a fazer, mas é uma bateria de exames, são muitos exames, e foram descartadas várias situações que a médica disse, foram descartadas. Aí ela disse, só resta essa última questão, que é a do parasita. E agora ele já perdeu o movimento das duas pernas. Ele está de andar já mesmo, e usando fraldas também, porque ele não sente da cintura para baixo, ele paralisou. E aí vocês falando, meu Deus do céu, faz sentido, viu? Tem que ver exatamente o que, né? Você falou em parasita, né? Uhum. É sério. Os médicos estão aí na luta para descobrir onde que está, porque nos exames não mostra. Não conseguiu ainda identificar. Engraçado. É. Então tá, gente. Passamos. Oi. Eu estava olhando agora aqui os livros que a gente tem salvo, que é o Almanaque de Bichos que Dão em Gente, e aquele livro A Cura para Todas as Doenças, da Uda Clark. Quem sabe, se os colegas quiserem, eu mando no grupo para ir lendo. Inclusive, tem lá, menina. Tem na sala de aula, tem, naquele dos materiais lá dos livros. Já andei vendo alguns. Porque, inclusive, o professor Lang também falou, né, a questão de parasitas, de vermes, de coisa, né, que a gente não faz esse tratamento, né? Eu sempre ouvi que crianças de 6 em 6 meses, né? Adultos de uma vez no ano. Aí tem a questão, se tu tem animais em casa, tu precisaria, eu acho que fazer com mais frequência, não sei. Eu achei que... Na realidade, assim, ó, a gente está sempre em contato. Eu, agora, nessa pandemia, por exemplo, essa história de... Eu vou ser bem sincera com você. A minha imunidade é bem alta. Eu dificilmente me resfrio, não tenho resfriado, nada. E eu passei a tomar, porque passei a tomar ivermectina. E depois, no estudo dos vírus, eu vou comentar mais alguma coisa. Mas assim, ó, nós estamos num avião que está caindo. Ai, cara, vamos usar pelo menos um guarda-chuva como paraquedas. Então, existe aí, e daí, depois no estudo dos vírus, eu vou falar como, porque, na realidade, a ivermectina, ela compete com o vírus e não deixa o vírus entrar para dentro da célula. Ela compete pela porta de entrada, né? Pelo receptor da célula. E o vírus, se não está dentro da célula, ele não vai fazer nada, ele morre. Ele só faz alguma coisa se ele entra na nossa célula. Então, eu tomei. A cada mês eu estava tomando a dosagem que eu tinha que tomar e tomei. Então, vermes eu acredito que não tem, mas a gente, dali a pouco, pode facilitar. Tu vai no restaurante, às vezes, tu pega uma que não tem assim, bem lavada, procura, né? E as pessoas também procuram. Viu, professora? Oi? Travou de novo. Que pena. Eu ia até concluir que eu moro no interior e a gente tem gado, né? Cada 60, 90 dias a gente está deserminando. E cada vez que desermina, eles, dá um salto, eles engordam, eles ficam robustos, bonitos, né? Imagina a gente, se a gente também fizesse isso, né? Que legal que seria. Pois é, né? Eu ainda não tive o tempo de ler esse livro. Eu assim, quero ler. De muito que foi falado nele, eu quero ler. Porque se a gente não tem verminose, né? No caso, as bactérias aí, eu acho que o organismo ele também tem uma imunidade maior. Eu aprendo muito com meu marido, porque eu vou para a cidade, mas ele fica aqui, né?
Mas ele, assim, de vez em quando ele me chama, ó, vamos lá, vamos determinar, vamos vacinar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a gente, assim, é visível como ele vem rápido, né? Imagine se a gente também, se o ser humano também se determinasse corretamente como deveria se determinar. Eu fecho com a professora aí, sabe? Mas tem outros determinantes, tem vários, né? Não só isso, ivermectina, né? Sim. Eu Diz- vou tomar cada 6 meses, ou uma vez por ano, sempre, desde que um médico me falou que era muito importante todos da casa tomar. O que eu achei interessante é naquele que o professor compartilhou, que ela fala sobre o queijo, sobre o requeijão, mas daí quando pasteuriza não morre. Olha, eu acho que o queijo dificilmente vai ter, a não ser que faça com leite frio, né? Porque geralmente eles aquecem o leite a 80 graus, né? Pois é, naquele vídeo ela afirma ter horrores, mas eu fiquei achando estranho porque o verme, eu achava que com o calor iria... A não ser que faça só com o leite quando saiu da vaca, né? Na temperatura que sai da vaca, daí pode ser Sim, que daí sim. seria mais o colonial, né? Porque o pasteurizado... Mas das indústrias, eles aquecem muito o leite, né? Pois é, daí deve terminar, né? Com... Será que ela vai sair? Acredito